Graça e paz a todos os irmãos, espero que todos estejam bem com a Natália e seu sonho. Na escola dominical de hoje continuaremos falando sobre a discórdia, contendas e dissensões dentro da igreja. Nós já fizemos a parte 1, a parte 2, hoje é a parte 3 desse estudo. E a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que nós nada podemos fazer por contendas ou por vanglória, mas sim pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, meus irmãos, continuando nesse estudo, abra a palavra do Senhor juntamente comigo no livro de Filipenses, capítulo 2, o versículo 3 em diante, nos diz dessa seguinte forma: medite na palavra do Senhor juntamente comigo. Nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada um para também o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Nada façais por contenda, nada façais por discórdia, por dissensões. Mas, meus irmãos, que haja, meus irmãos, paz entre a igreja, que haja humildade. Não somos crentes, meus irmãos, somente na frente das pessoas que estão irmãos em Cristo. Nós somos servos e servas do Senhor na frente daqueles que não são crentes, naquele local de trabalho, no nosso trabalho, com nossos patrões. Meus irmãos, eu tenho um patrão que é um senhor. Ele gosta de conversar vários tipos de assunto comigo. E entre esses assuntos que ele gosta de conversar, eu sei até onde eu posso ir conversando com ele. Eu sei que ali, meu irmão, é o meu limite. Então, se ele está falando sobre gravações, eu falo com ele, poxa, realmente, esse tipo de gravação, esse tipo de, vamos dizer, a iluminação, a questão das pessoas, os instrumentos que são usados, meu irmão, para a gravação daquele tipo de conteúdo, é de qualidade. Então, aquilo que é visível e agradável aos nossos olhos, vamos dar um exemplo, se eu estou gravando um vídeo num escuro, se vocês não estão vendo a minha imagem, logicamente vai ficar uma coisa meio ruim de se ver. Mas eu estou num local que está iluminado, que todos estão me vendo, o que eu estou fazendo, se torna algo agradável de se ver. Então, meus irmãos, até nisso, esse é só um exemplo que eu estou dando para a igreja. Não é que você não possa conversar com uma pessoa que é ímpia. Não é que você não possa conversar com uma pessoa que não é da mesma religião que a nossa. Seu parente não é da mesma denominação e você não vai conversar com ele. Há alguns assuntos que forem abordados que não convém a você como servo e serva do Senhor, você não vai tocar naquele assunto, não vai alimentar aquele assunto. E tem pessoas que gostam de conversar de política. Tem outros que gostam de conversar de culinária, tem outros que querem conversar sobre religião, tem outros que querem abranger sobre tudo o que está acontecendo no mundo. Se for politicamente falando mesmo, algo que não vai interferir na sua vida espiritual, você saber o que está acontecendo no mundo, você saber as mudanças que estão acontecendo no mundo, você saber, meus irmãos, a questão da política que eu estou falando, meus irmãos, é sobre, às vezes, saber se a taxação das coisas, meus irmãos, o que está acontecendo no seu estado, o que os governadores estão fazendo pelo seu estado, buscar conhecimento, meus irmãos, saber quem é o partido que você vai votar, que você vai colocar ali, meus irmãos, isso não é pecado, você ter conhecimento das coisas. Agora, meus irmãos, você não precisa praticar a politicagem deles, mas você pode entender para absorver aquilo que é bom, para uma futura eleição você saber como votar, em quem votar, para que depois não venham as consequências. Então, aí, meus irmãos, tem uma diferença do nosso comportamento, meus irmãos, sendo servo de Deus, e os assuntos que nós abordamos, como abordamos, sobre o que nós estamos abordando, e com quem nós estamos abordando. Eu sou serva do Senhor, estou conversando com a outra irmã que ela é membro da igreja, eu só vou conversar com ela sobre Bíblia, só sobre Bíblia. Eu não posso conversar sobre culinária, eu não posso conversar sobre o dia a dia, eu não posso conversar sobre um outro assunto com ela, não, só da Bíblia, porque nós somos crentes.
E se eu estou conversando com uma pessoa que não é crente, eu não posso conversar da Bíblia com aquela pessoa. Só posso conversar com aquela pessoa outro assunto porque ela não é crente. Então, meus irmãos, tem, meus irmãos, os vários tipos de assunto, vários tipos de conteúdos. Mas nós temos que saber, meu irmão, com quem estamos falando, sobre o que nós estamos falando e até onde permite nós, como servos e servas, eu falar sobre algum tipo de assunto. Diferença, meus irmãos, de quando se tem o Espírito Santo, que somos conduzidos por eles quando estamos falando algo. E nós precisamos de tocar naquele assunto. Não estou falando sobre novela. Vou falar sobre a novela das 6. Não, não é esse tipo de atitude que eu estou falando. Eu estou falando sobre vários tipos de assuntos, meu irmão, que nós possamos conversar aonde não há contenda, aonde não há dissensões, aonde não há orgulho, porque eu quero conversar, eu sou melhor. Aqui Paulo quer dizer, meu irmão, que a pessoa não se exaltar naquilo que ela está falando. Toda vez que eu converso com a pessoa, a conclusão da história tem que ser minha. Por causa disso e disso, assim. Aquela pessoa nunca pode ser superior a mim. Mas Jesus Cristo, sendo Deus, não julgou ser igual a Deus, mas se humilhou em forma de homem, em forma humana, não se exaltou, meu irmão, quando esteve como homem nessa terra, sempre foi humilde. E quem sou eu e quem é você? Para se sentir superior ao nosso próximo. Em Provérbios, vamos lá para Provérbios 28. O provérbio tem bastante instruções sobre a discórdia, sobre as contendas, sobre as dissensões. Vamos lá de Provérbios 28, 25, nos diz dessa seguinte forma. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O que se levanta em contendas, meus irmãos, ele será sempre uma pessoa vazia. Ele sempre procurará algo para preencher a sua vida, porque ele nunca se sentirá, meus irmãos, o suficiente. Então ele está sempre vazio. Mas aquele que confia no Senhor, ele está sempre se enchendo. O engordar aqui significa que você está sempre em crescimento na casa do Senhor. E o que confia no seu próprio coração é insensato. Mas o que anda sabiamente escapará disso tudo. Estará livre na presença do Senhor e estará tranquilo, meus irmãos, diante de Deus, porque Deus está com ele, Deus está com ela. Então não precisa, meus irmãos, da gente entrar em discussão, contendas e discórdia. Se é necessário discutirmos algum assunto, que não haja ira, que não haja ódio, que não haja rancor, que não haja briga nesse tipo de assunto. Em Provérbios ainda 22, 10. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Meus irmãos, lança fora. Não é que você vai lançar para o mundo aquela pessoa. Lança fora aquela questão. Joga fora aquela questão, aquele assunto. E essa pessoa, meus irmãos, ela se envergonhará. É como se você pegasse um papel, amassasse ele e jogasse no lixo. Irmã, acabou aqui aquele problema. Eu te perdoo, eu quero paz para a sua vida. Amém? Vamos cessar aqui hoje. A partir de hoje não se toca mais nesse tipo de assunto. Somos servos e servas de um Deus Todo-Poderoso. Ali aquela pessoa, meu irmão, vai se sentir envergonhada, porque ela queria atiçar fogo. E você, com paz, acalmou toda aquela situação. Em Provérbio 17, vamos lá em Provérbio 17, 14. Com o soltar das águas é o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia, antes que seja envolvido. Como o soltar das águas, meus irmãos, é o princípio da contenda. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma represa, se eu abro ela para que aquela água saia, eu não consigo botar aquela água que saiu para dentro, ela vai embora. Assim é o princípio da contenda. Deus, do momento que ela saiu da tua boca, ela vai embora, vai indo, vai indo, vai indo. Não deixa que isso aconteça contigo, servo e serva do Senhor. Tu és homens e mulheres de Deus, então nós temos que vigiar nessa situação, irmãos. Presta atenção na palavra do Senhor ainda no livro de Provérbios 16, 28 nos diz: o homem perverso levanta a contenda, mas o difamador separa os maiores amigos. O difamador destrói amizades.
O difamador destrói casamento. O difamador destrói trabalhos. O difamador destrói, meus irmãos, amizade de anos, companheirismo de anos, relacionamento de anos. Com uma fofoca, com uma mentira, com uma contenda, com uma desgraça dentro de uma família, com uma desgraça no trabalho, com uma desgraça dentro de um ministério. Irmãos, pessoas puxando o tapete do seu próximo para se vingar, pessoas puxando o tapete do seu próximo para, meus irmãos, trazer contendas e dissensões dentro da igreja. Provérbios 26:20 nos diz dessa seguinte forma: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Sem lenha. Sem a pessoa ficar alimentando, aquela discórdia acaba, aquela contenda acaba. Aquele disse-me-disse acaba. Discórdia, dissensão e contenda, ela acaba. Mas se a pessoa começar a colocar lenha, ela vai voltar, meus irmãos, a todo vapor. Tem pessoa que já esqueceu, tem pessoa que já perdoou, tem pessoa que quer que aquilo seja passado, mas tem aquele que faz questão de tocar naquela situação. Tem aquela pessoa usada pelo cão para poder fazer tudo acontecer de novo. Aonde já se foi perdoado, aonde já se teve paz, tem sempre o miserável para trazer mesmo aquilo à tona. Tem sempre aquela pessoa para jogar uma faísca para ver se pega fogo novamente. Está repreendido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, Satanás. Não é esse o dever do homem e da mulher de Deus, não. Vigia, meu irmão, com a tua boca, com teus lábios, com teus olhos, com os teus ouvidos, com a tua conduta. Vigia com a tua maneira de viver, homem de Deus. Para que não venha trazer contenda, dissensões e discórdia para dentro da igreja. Não venha ser você a pessoa que semeia discórdia dentro da igreja. Nós lemos esse versículo. A pessoa que semeia discórdia dentro da igreja. Tome cuidado com teus comportamentos. Provérbios 18:6 nos diz dessa seguinte forma: os lábios do tolo entram em contenda, e a sua boca brada por açoite. Os lábios do tolo, meus irmãos, traz contenda. Os lábios do tolo traz dissensões dentro da igreja, irmãos. O que está acontecendo com a igreja ultimamente, meus irmãos? Aquele crente que é contendeiro, aquele crente que é fofoqueiro, aquela pessoa que gosta, meus irmãos, de falar da vida dos outros. Provérbios 13:10 nos diz: a soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Então, meus irmãos, em vez de nós procurarmos a contenda, se nós buscarmos o conselho de alguém, a orientação de alguém, nós encontraremos sabedoria. A sabedoria traz para nós aprendizado, o aprendizado traz para nós o crescimento, e o crescimento traz em nós frutos, e os frutos, meu irmão, mostram para as pessoas as colheitas que nós estamos tendo, produzindo na presença do Senhor. Em Provérbios 17:1 nos diz: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas e com contendas. Cheia de pessoas dentro de uma casa e somente havendo confusão. Quantas famílias que estão num pé de guerra, quantas famílias que estão numa discórdia, quantas famílias estão em contendas, porque não tem a presença de Deus na sua vida. Então preste atenção no que a palavra do Senhor está trazendo para nós, irmãos. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se eu chegar para uma pessoa e falar assim: olha, irmão, coloca esse vaso ali para mim, porque ele é pesado, ele vai entender, mas o que eu pedi com educação. De repente eu chego na igreja e falo: irmão, tu tá vendo esse vaso aqui? Bota ele lá. Aquela pessoa vai ficar irada comigo, porque eu tô gritando com ela, eu tô sendo ignorante com ela. Há necessidade de exercer, meu irmão, ministério dentro da igreja assim? Eu fico de boca aberta, meus irmãos, com aquelas pessoas que são responsáveis, líderes, que vêm fazer reunião, que acham que impor autoridade é ser arrogante, que acham que impor autoridade é humilhando seus obreiros fiéis. Irmãos, tu é uma voluntária, tu é um voluntário da obra do Senhor. Chega aquela pessoa, meus irmãos, que executa um cargo maior do que o seu dentro da igreja, com arrogância sobre a sua vida, com ignorância contigo, só porque ela tem um cargo elevado acima do seu, ela acha que ela tem que usar de ignorância.
Elas suscitam uma ira na tua vida, uma raiva, um ódio, um rancor fora do normal. Por quê, meus irmãos? Eu já observei isso dentro da igreja. Sério, que o Espírito Santo de Deus... Eu vou falar uma pergunta agora ministerial. Qualquer igreja, meus irmãos, vai dar razão ao que eu vou falar. Sério, que as questões ministeriais das igrejas, elas têm que ser resolvidas através da arrogância, da ignorância, do autoritarismo e não da autoridade do Espírito Santo de Deus na tua vida? Quando, meus irmãos, os discípulos estavam ali no dia do Pentecostes, não, eles estão embriagados. E uns falam na língua do meu país, não é do meu país, mas aqui está todo mundo embriagado. Pedro se põe de pé, usa de autoridade do Espírito Santo de Deus, fala: irmãos, varões israelitas e todos os moradores que estão aqui de vários locais, hoje se cumpre em nossa vida a promessa feita em Joel. Ele usou autoridade, se colocou de pé e pediu silêncio. Silêncio, calma, eu vou explicar o que está acontecendo. Ali houve uma autoridade dada por Deus quando Pedro se coloca de pé e fala. Todos se calam e ouvem o que Pedro estava falando. Pedro não se levantou, não puxou uma espada e disse: calem a boca, ou senão eu vou matar todos vocês. Vocês não estão entendendo o que está se cumprindo aqui, o que foi dito. Ninguém, meus irmãos, iria dar crédito, todo mundo ia começar a zombar. Mas da autoridade que Pedro usou, Pedro estende as mãos, pede silêncio, todos se calam, todos ouvem. E quando começam a ouvir a voz do Espírito de Deus usando a quem? A Pedro. A autoridade de Deus. E a palavra nos fala no livro de Provérbios ainda, 3:30. Não contendas com alguém sem razão, se não tem feito mal. Se a pessoa não tem feito mal, meus irmãos, por que está contendendo com ela? Eu acho, eu suponho, eu penso assim, eu estou imaginando que isso pode acontecer, então já vou falar. Sabe aquela pessoa, meu irmão, que ela aproveita o microfone da igreja para poder lavar roupa suja? É isso que a Bíblia condena. Aquele tipo de pessoa que acha que o púlpito é para lavar roupa suja. Acha que o altar é para poder lavar roupa suja, não é, irmãos? Eu estou no altar, eu sou autoridade, eu estou com a Bíblia aberta aqui, ó. Eu vou aproveitar que a Bíblia já está aberta e vou jogar essa indireta. Sério? Isso é comportamento de um cristão? Não é não, irmão. Vai ler a Bíblia. Vai examinar a Bíblia e vai ver se Deus realmente aprova esse tipo de coisa. Esse tipo de comportamento. Meus irmãos, nós temos que nos humilhar muito mais do que nós possamos imaginar. Em Provérbios 19:3 nos diz: a estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. A maldade dos corações fará com que muitas pessoas fiquem iradas e queiram questionar a Deus. Eu estou assim porque Deus não ouviu a minha oração. Eu estou assim porque quando aquele dia que eu fiz aquele voto, Deus não me atendeu. Aí começa a contenda, a ira, as dissensões, a discórdia. E Deus, meus irmãos, começa a olhar dos altos céus e fala: olha, é no meu tempo, é na minha hora, é segundo a minha vontade. E para nós finalizarmos, meus irmãos, essa parte desse estudo, nós vamos ler Provérbios 20, versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas de todo o tolo se entremete nela. Aquele que se desvia das dissensões, ele é honrado por Deus, mas aquele que se mete aonde não é chamado, ele é tolo. Vamos lá, meus irmãos, no livro de Tiago, agora, capítulo 3, versículo 9. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoemos aos homens, feitos à semelhança de Deus. A boca que procede bênção pode proceder maldição. A boca que sobe no altar e dá glória é a mesma boca que pode subir no altar e humilhar uma pessoa, que pode maldizer uma pessoa. Ainda em Tiago 4, versículo 1, de onde vêm as guerras, pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites? E com vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes? Sois invejosos e cobiçosos e não alcanceis? Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis? Pediu e não recebeu, porque pediu mal? Para gastar em vossos deleites? Da onde vêm as guerras, meus irmãos, dentro da igreja? Daquilo que eu falo, daquilo que eu não quero ouvir. E ali começa a guerra, começa a briga, começa a discórdia, começa a fofoca, começa a dissensão.
Eu imaginei, eu pensei, eu ouvi falar, me falaram, eu ouvi dizer, estão comentando por aí. Que isso, irmão? Que comportamento antibíblico é esse? Que conduta perversa é essa? Estão comentando por aí. Eu subo no altar e falo, olha, tem pessoa, meu irmão, que está assim, assim, assim. E começa a jogar indireta para alguém que está sentado no banco ouvindo a palavra do Senhor. Eu faço com que aquela pessoa fique triste, fique irada, fique chateada com o meu comportamento. Tiago 3,16 nos diz: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí a perturbação em toda a obra é perversa. Aonde há espírito faccioso e aí há perturbação, aonde há maldade, aonde há malícia, aonde há um coração perverso, ali não tem a presença do Senhor. E se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e continuaremos falando sobre a discórdia, dissensão dentro das igrejas, meus irmãos. Discórdia, dissensões e contenda dentro da igreja. Até o próximo vídeo, na paz do Senhor Jesus.